Olá, 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 muito boa tarde, minha gente, muito obrigado porque estão aí, muito bom poder estar aqui novamente com vocês, conversando e trazendo as novas do Senhor, neste caso especial. Pois bem, minha gente, esta é a apresentação do curso para profetas. Trata-se de uma coisa que Deus tem colocado em meu coração há muitos anos, algo que Ele vem me falando que é necessário, uma vez que nós estamos vivendo momentos muito difíceis na nossa sociedade. Nossa sociedade está caminhando cada vez mais ao, ao apagar das luzes do conhecimento, do que seja bom, do que seja ético, do que seja valoroso. Nós estamos caminhando para a catástrofe. E isso tudo pela falta do conhecimento do que seja Deus, pela falta de aceitarmos que exista alguém que seja mais forte, mais valoroso, mais interessante do que nós. É como se nós achamos, por muitas vezes, que o mundo gira porque nós assim o queremos. E tem até uma palavra na Bíblia que pergunta onde que você estava quando Deus compôs o universo. Ou seja, o mundo não gira porque eu assim o quero. O mundo gira porque gira, né? A vida acontece porque acontece. A rosa nasce porque ela nasce, não porque eu queira. Eu plantei a semente. Grande coisa, se você plantou a semente e tivesse deixado de plantar a semente, as sementes que terão que vicejar serão plantadas, quer você queira, quer não, quer você atue para isso, quer não. Não importa o quanto você quer colaborar para isso, não interessa se você vai colaborar ou deixar de colaborar, o que interessa é que isso favorecerá ou não o desenvolvimento da vida, mas independentemente de você, a vida prossegue. A vida é a vida. E nós temos que dar a honra e a glória a quem é de direito, a fim de que outros que estejam à nossa volta percebam o que está acontecendo e também entreguem o que é de direito a Deus da forma como tem que ser entregue. Bem, nós vamos iniciar com o versículo 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, já no livro de Timóteo, nesses 2 versículos iniciais, nós vemos que nós temos que nos fortificar, nós temos que crescer no estudo, no conhecimento daquilo que provém da palavra de Deus. E aquilo que nos for dito, aquilo que nos for tocado ao coração, temos que transmiti-lo a outros, a fim de que esses outros levem essa palavra a outros e a outros e a outros. Esta é a verdadeira semente que temos que plantar, a fim de que outros que nunca sequer teriam tido a oportunidade de ouvir falar do Deus eterno e todo-poderoso, então ouvirão. Ouvirão por quê? Porque você está sendo fiel e levando o conhecimento da palavra a muitos. Ou seja, você está fazendo o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, ide por todo mundo e mostrai quem é o Cristo que vive em ti. Ide por todo mundo e mostrai a todo mundo como é que o Cristo que vive em ti age, procede, caminha, circula, quais são os exemplos que ele dá e em que ele se baseia para que a vida prossiga, independentemente de mim e de ti. É claro que muitas vezes vamos errar, e não é porque vamos errar
que nós simplesmente vamos dizer que o espírito está errado. Não, não é o espírito que está errado. Quem errou foi o ser humano. O ser humano erra, e aí, é claro, muitas vezes o nosso trabalho poderá ir por água abaixo porque erramos. De qualquer forma, a palavra, a origem da palavra continua sendo valorosa e nos dizendo: aquilo que ouviste, confia a outros homens que também sejam fiéis e que sejam idôneos para também ensinar a outros conforme vão aprendendo. Bom, desde muito antes de qualquer coisa, o instinto de preservação humano indica ao homem que ele é regido por uma força superior e que a ela ele deve satisfações sobre sua vida. E dessa mesma forma, a fuga sempre, a necessidade de que não exista nada que um dia te possa pedir satisfações de teus passos. Afinal de contas, imagine você, ou eu, ou qualquer um de nós, tendo que prestar contas de tudo que fizemos, pensamos, etc. Então, esse instinto de preservação nos mostra que sim, tem um Deus, sim, existe um Deus, e ele vai nos cobrar todos os atos, ele vai nos cobrar ponto a ponto por onde quer que andemos, ponto a ponto tudo que nós tivermos feito ou deixado de fazer. Ou seja, essa cobrança virá. Agora, a nossa vontade é que tudo termine num barranco para que morramos apoiados, ou seja, que Deus não exista e que nada disso aconteça, que nós não tenhamos absolutamente que prestar contas de nada de nossas vidas a ninguém. Essa é a vontade de todos, e eu diria de todos, quase na totalidade do ser humano, né? Independente de muitos que creem e outros tantos que não creem, o certo é que as evidências espirituais nos comprovam um movimento intenso e muito grande no ambiente espiritual, em todas as instâncias que comprovam a existência de Deus, o Todo-Poderoso de Israel. Veja bem, se você crer ou deixar de crer, isso não importa. Deus existe porque ele existe, não porque você assim o queira, não porque você o aceita como sendo facto. Não, não é porque você aceita que ele exista que ele existe. Não, ele existe porque existe. Ele existe porque extrapola, porque foi ele quem criou isto tudo, queiramos ou não. Esta harmonia que rege o universo, ela só é capaz porque tem uma força sobre-humana e sobrenatural que domina tudo e que faz com que tudo gire no mesmo compasso, na mesma harmonia. Do contrário, não existiria. Então, não é o fato de nós aceitarmos, deixarmos de aceitar, é o que menos interessa. E, além disso, o ambiente espiritual que nós não vemos, ele é muito intenso. Ele faz prova de tudo aí a todo instante. E nós podemos sentir, podemos perceber, basta que estejamos atentos, olhos e ouvidos bem abertos. Muito bem. Assim, desde muito cedo, surgiram os profetas que nos trazem as informações que lhes são passadas por Deus e por seu divino Espírito, a fim de que não sejamos pegos desprevenidos, a fim de que ninguém possa dizer que não foi avisado. As provas estão aí mesmo, no próprio livro que Deus nos deixou como um legado, tendo sido escrito por diversos e em diversos pontos, a fim de que falassem da boa, santa e agradável vontade do Senhor para nós e para nossas vidas. Vejam bem, um livro que foi escrito por pessoas que muitas vezes um não conhecia o outro, um não sabia do outro, mas mesmo assim falaram praticamente do mesmo assunto e quase que um testificando acerca do outro. Isso nós vemos hoje que a gente tem a Bíblia toda já compilada. Agora imagine naqueles primórdios, quando começam a surgir os livros sagrados e as pessoas começam a testificar acerca dele. Hoje, para nós, é muito mais fácil
testificarmos acerca do que lemos como um todo, porque nós o lemos de Gênesis a Apocalipse e conseguimos ver as provas, as evidências de que aquilo tudo é verdadeiro. Agora, imagine isso tudo há 2, 3, 4 mil anos atrás, quando ainda não tinha todas, o tempo ainda não tinha comprovado isso tudo que hoje nós temos. Porque hoje nós vemos a comprovação clara e evidente, até mesmo na ciência, na física, na matemática, na história, na biologia, nós vemos evidências muito reais de tudo o que já estava escrito. Nós vemos hoje, já existe pessoa que já se utiliza do chip que está descrito na nossa Bíblia. E, por sua vez, nós já sabemos a que poderá levar isso tudo. Nós já vemos a história de Sodoma e Gomorra, nós já vemos toda a história comprovada e comprovando ponto após ponto. E sabemos que muito daquilo que nem sequer nós queremos acreditar, poderão nos ser comprovados a qualquer instante. Existem já estudos científicos que ousam dizer que a vida começou de um homem e uma mulher, de um casal, de um único casal, não fala de vários. O que a Bíblia nos conta de Adão e Eva. Então, veja, é muito interessante isso tudo, e nós chegamos às comprovações que chegamos sem ter que nos preocupar com tudo isso que está acontecendo. Então, e disseram, aqui, abro aspas para ler um texto, e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Muito bem, isso está no livro de segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos 1 a 7. Por esse motivo, trago aqui a revelação da necessidade de uma escola de profetas, aos moldes do proposto por Samuel, que nos orientará na leitura e no entendimento do que nos diz a palavra do Senhor. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 5. Todas as formas imagináveis são meios de comunicação do Senhor para conosco. E não importa se amigos ou inimigos, se fiéis ou apóstatas, quando o Senhor decide, sobre eles também desce o Espírito do Senhor e os toma, como quer, e para o fim a que satisfizer a boa, santa e agradável vontade do Senhor. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20.
Dessa forma, nós percebemos que o Senhor se utiliza de todas as pessoas que Ele queira. Não importa quem seja, pode ser amigos ou inimigos. Quando o Senhor quer, Ele determina e as pessoas, por sua vez, têm que obedecer. Não existe meio de escape, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas cooperam especialmente para o fiel cumprimento da palavra do Senhor. O Senhor se utiliza também dos sonhos, da palavra, de visões e mesmo de sua comunicação direta da natureza. E se qualquer destas formas falhar, creia, Ele poderá se utilizar de uma jumenta. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste estas 3 vezes? Livro de Números, capítulo 22, versículo 28. Ou como dito em outra passagem, que ao calar-se o homem de Deus, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Livro de Lucas, capítulo 19, versículo 40. Porque ao fim e ao cabo, diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Livro de Isaías, capítulo 45, versículo 23. Então nós vimos que o Senhor se utiliza de todos os meios necessários, quer seja por visão, Ele fala diretamente contigo, Ele fala pelo fogo, Ele fala pelo vento, Ele fala pelo ar, Ele fala pelo mato, Ele fala pelos animais, Ele fala pelos materiais, Ele fala pelo espiritual. E quando algumas vezes você ainda assim se nega a ouvi-lo, Ele se dá o direito de usar uma jumenta para falar contigo, como Ele fez com Balaão. Ou Ele poderá utilizar-se, falhando até mesmo o homem de Deus, ou o profeta, ou qualquer coisa que falhe, Ele ainda poderá utilizar-se das pedras, como Ele mesmo disse, que se você se calar, até as pedras clamarão. Eu quero dizer aqui que, lógico, eu não gostaria jamais de ouvir uma pedra gritando, uma pedra clamando, porque é claro que se a pedra clamar, é porque eu me calei. Se eu me calei, então os juízos do Senhor serão sobre a minha cabeça. É claro que isso seria algo bastante desagradável ao profeta, porque cabe-nos falar e não nos calarmos, porque não temos que temer absolutamente nada e a ninguém, porque quem manda é o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus, que é o Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus, que é o Cristo de Nazaré. Portanto, nós temos que falar, porque de qualquer forma, de todas as formas, ainda que tudo falhe, nós temos que lembrar que, diante do Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que só o Senhor é Deus. Bom, vemos que ao Senhor nada está calado, e nem mesmo deixará cada um de cumprir a sua missão perante o Senhor. E vemos que, assim como na época de Elias e Eliseu, onde a apostasia encontrava-se estabelecida, notamos o paralelo em nossa sociedade que nos mostra que os valores estão corrompidos. As escolas estão ensinando às crianças os valores adulterados de uma ideologia de gênero mentirosa, nefasta e totalmente criminosa no que tange à segurança psíquica de nossas crianças. Lembrando, minha gente, que é de fundamental importância que a criança, ao nascer, ela saiba seu nome, ela saiba o que é, ela saiba a que veio. E como ela poderá saber? A começar pelo princípio de que é um menino porque tem o sininho, ou é uma menina porque não tem o sininho. Ou seja, ali se processa o início da natureza dessa pessoa. Essa pessoa, ela tem a natureza de macho ou de fêmea.
né? Quer dizer, ela deixou de ser um feto, um embrião, e ela passa a ter uma natureza clara e evidente. Tão clara e tão evidente que é a olhos vistos. Tá? E quando essa criança nasce, é muito importante que você, identificando ela como menino ou como menina, você vai fazer com que ela tenha aquilo que é necessário para a formação dela. Isso não quer dizer que você não possa dar uma boneca para o menino brincar, pode até dar, não tem problema nenhum. Agora, identificando-o adequadamente, a fim de que ele não crie desvios alucinatórios e aleatórios que poderão conduzi-lo a um engano acerca de quem ele de fato é, ou de quem ela de fato é. Se amanhã ou depois ela ou ele, essa criança, resolver que haverá de ter uma outra definição para a sua vida, isso são outros 500, assunto para outros debates e questões que poderão ser resolvidas de outras formas, que não interessa agora aqui. Mas o mais importante de tudo é você dar à criança aquela identidade que ele permite, ou seja, é um menino do sexo masculino ou do sexo feminino, não importa, é um menino ou uma menina, e isso tem que ficar claro, até para que ela tenha um nome, essa criança tenha um nome, essa criança possa ser identificada por esse nome e por essa identidade que ela passa a ter, que é essa identificação dela com o mundo animal. Dentro do mundo animal, ao qual ela pertence o racional, sendo ela macho ou fêmea, conforme Deus a tenha criado. E isso que é o mais importante. Então, quando nós vemos que essas crianças estão sendo tiradas do que lhe pertence, estão tirando dessa criança o que lhe pertence, que é a sua identidade natural ao nascer, que ela ganha ao nascer. Quer dizer, você está fadando essa criança, você está deixando essa criança à mercê de amanhã ou depois ela já não, ela vai ter os seus problemas naturais com relação a que vim, o que eu faço nesta terra, todas as perguntas que são inerentes a todo ser humano. Aí, só que essa criança de hoje, ela terá outra pergunta. Além de o que vinha e tal, ainda lhe falta a sua identidade. Além de faltar outros elementos que já estão faltando a muitos, que são a sua história de vida pessoal. Por exemplo, você não tem a família, como a gente pode ver na passagem, em várias passagens bíblicas, onde fala de fulano, filho de Beltrano, de Cicrano, ou seja, conta toda a historiografia, a genealogia daquele indivíduo, mostrando que aquele indivíduo tinha uma identidade não somente pessoal, mas também histórica, ou seja, aquele indivíduo já vinha com toda uma história para representá-lo junto à sociedade que ele passaria a viver. E para que a tarefa que nos é dada se cumpra, fará o Senhor tudo o que seja necessário para o fiel cumprimento de sua santa e sagrada palavra. Dessa forma, não te assombres, porque toda a natureza se manifestará, obedecendo à onipotência, onisciência e especialmente à onipresença do Deus eterno e todo-poderoso, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Veja bem, porque toda a natureza, ela testifica acerca do Deus vivo. Por que ela testifica? Porque ela vê, ela sabe que ele existe, porque ela sente, porque ela percebe, porque ele está em todas as coisas, ele está em todo lugar, por ser onipotente, onisciente e especialmente pela sua onipresença, ou seja, ele está em todos os lugares. E essa natureza percebe a ponto de não sair da linha. O sol nasce,
depois se põe, a lua nasce, depois se põe, e assim sucessivamente. E tudo gira de acordo com o que dito desde o princípio. Não há nada de novo sob o sol. A única coisa é que, mesmo não havendo nada de novo, você não se cansa de maravilhar-se com o nascer do sol ou com o pôr do sol. Quer dizer, tudo se faz poético, tudo se faz poesia e a todo instante. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Livro de Joel, capítulo 2, versículos 27 a 32. Vemos claramente o Senhor manifestando que ele vai se utilizar, como tem se utilizado em toda a história, de seus servos, os profetas. Ou seja, ele fala, você ouve e tem a obrigação de falar e não se calar. Não temas, mas fala o que ouve, porque da boca do Senhor tu ouves o que o Senhor está determinando. E aquilo que tu ouve, não se preocupe, porque você tem obrigação de levar adiante. E não se preocupe porque o Senhor tem muito povo nessa cidade. Ou seja, o Senhor tem muita gente que no momento certo ele poderá levantar para testificar acerca de sua vontade, quer você queira, quer não, quer você creia, quer não, não importa. Deus é Deus, independente de mim e de você. Assim que, a todo instante, te será informado o acontecimento próximo ou futuro. E isso tão somente para que te fique claro que você não poderá alegar a ignorância tão sonhada e tão propalada. E quando essa informação te vier, você mesmo terá testificado em teu coração que aquilo assim é e assim procede. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 3. E a todos nós nos é dado o conhecimento, a fim de que dessa forma possamos orientar, ou seja, possamos alimentar e saciar a sede e a fome que nossos irmãos têm e sempre terão à nossa volta. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 38. É claro e evidente que aqui não diz somente que devemos alimentá-los com a comida, com o pão, com o leite, com a carne, não. Aqui diz alimentá-los espiritualmente, especialmente. Ou seja, mostrar a eles o caminho por onde devem seguir, a voz que devem ouvir e como provar os espíritos. Por que como provar os espíritos? Porque é claro que a pessoa,
ao longo da vida, ela vai tendo cada vez mais e melhor conhecimento acerca do que seja, de fato, provar os espíritos. Porque um dia você já pisou em uma pedra falsa no caminho, e você já quase tombou, ou mesmo tombou. Portanto, você está apto a ler melhor aquele sinal, ou seja, saber como pisar a próxima passada, ou como dar o próximo passo. Né? E isso nós temos obrigação de transmitir aos nossos irmãos, às pessoas que estão conosco, às pessoas que muitas vezes nem conhecemos no meio da rua, mas que passam por nós e que têm fome e sede do conhecimento da palavra do Senhor. E quando todos os espaços estiverem tomados, saibamos assim que está na hora de tomarmos um novo rumo, uma nova direção, para que se cumpra finalmente o ID, que é a base de toda a doutrina, porque ninguém haverá que possa dizer não ter o conhecimento ou não ter ouvido falar da grande obra do Senhor, que apesar de tão clara e evidente, ainda requer o anúncio a todos os povos, a fim de que seja dada a honra e a glória a quem seja devida. Ou seja, muitas vezes o teu tempo neste lugar ou naquele lugar já terminou. E aí você é obrigado a levantar acampamento e partir, enfim, para outro lugar, levando aquele conhecimento que você tem a outras pessoas, e de por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que não quer dizer que eu tenha que levantar daqui agora e ir à África ou ao Afeganistão. Não. Eu tenho que ir aonde o Senhor me indica que eu deva ir. Lógico e natural que ele me use melhor entre os povos que falam a minha língua do que onde eu não possa sequer falar a língua dos povos. Por quê? Porque aqui ele me usa melhor, porque eu tenho o conhecimento desta terra, do jeito deste povo, das características deste povo. Muita gente acha que ir por todo o mundo é levantar daqui e ir para a África, levantar daqui e ir para a Coreia, levantar daqui e ir para não sei aonde. Lembre, muitas vezes o Senhor poderá sim te levar para outros lugares. Provai os espíritos e vê se esses mesmos espíritos provêm do Senhor. Eles provindo do Senhor, faça uma boa viagem. Que Deus te abençoe, que te acompanhe, que te guarde, que te liberte, que te restaure, em nome de Jesus, porque você vai precisar. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante de tua face nos é estreito, segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículo 1. Ou seja, reafirmando que poderá chegar o momento de que temos que partir, ir para outros lugares, porque aqui a nossa missão já terminou, porque o lugar já é estreito para nós dois, ou seja, já posso ser usado em outro lugar. Você aqui pode perfeitamente continuar esse trabalho e eu vou fazer o trabalho em outras praças, em outros lugares. É assim que devemos proceder. A tua experiência com Deus, lembrando sempre que a tua experiência com Deus sempre será renovada e deverá ser renovada e amadurecida, à medida que tua aproximação a Deus se confirme, à medida que você confirma o quanto você realmente crê naquele que é Deus, naquele que é todo-poderoso, naquele que fala por todas as formas e de todas as formas contigo, para que leves, de fato, a verdadeira, boa, santa e agradável palavra do Senhor. Este era o assunto, a apresentação de um curso para profetas. Eu gostaria de deixar aberto. Todos aqueles que quiserem, por favor, falem comigo, e a gente poderá começar, sim. É claro que não é um curso que vai ser dado aqui, vez ou outra eu poderei gravar um vídeo para deixar aqui, mas a grande maioria disso daí
deverá ser feito em conversas particulares, em conversações que teremos via telefone, via WhatsApp, enfim, e que nós vamos levar adiante. Todos aqueles que quiserem, eu vou contar com a ajuda de vocês, a fim de que nós possamos fazer um verdadeiro curso para profetas, desmistificando um pouco essa visão que todo mundo tem do profeta, de achar que o profeta é sair dizendo que o fulano vai casar com uma mulher de 2 metros de altura e que o homem vai casar com uma mulher loira, de olhos verdes, e que o homem vai mudar de emprego, e que o homem... Não, isso não é profetização, isso digamos que puxa vida, uma brincadeira de mau gosto de muitos que se dizem profetas. O verdadeiro profeta é aquele que fala a palavra do Senhor. Lembrando que a palavra do Senhor, que hoje é pregada na grande maioria das igrejas, você nunca viu na Bíblia que Jesus tenha sido aplaudido porque pregou, né? Muito ao contrário disso, ele muitas vezes tinha que sair até escondido, porque senão seria apedrejado e etc. Ou seja, hoje nós vemos pastores que são aplaudidos na grande maioria das igrejas, isso quando não clamam ainda um aplauso para Jesus, um aplauso para o Espírito Santo, e nós vemos essa grande patacoada. Na verdade, falar e pregar a palavra do Senhor necessariamente não te trará aplausos. Elias, ou melhor, João Batista, que na sua segunda vinda se torna o Elias, né? João Batista, a palavra que ele pregou foi que eu diminua e que ele cresça. E, curiosamente, ele perde a cabeça, ou seja, ele diminui literalmente. E assim nós vemos em números. Isaías, um grande profeta, um dos maiores do Antigo Testamento, ele é somente cerrado ao meio vivo. Então, quer dizer, nós vemos que muito do que nós estamos encontrando hoje não é real, não é verdadeiro. É uma brincadeira que estão fazendo, e uma brincadeira de muito mau gosto, porque gera a apostasia, gera a informação errônea do que seja o verdadeiro evangelho. Pelo verdadeiro evangelho, não existe aquela coisa de que eu era do mundo, hoje eu sou crente, e hoje eu tenho 2 carros, né? Ou 2 casas, ou tenho uma casa, ou tenho um emprego bom. Não quer dizer nada disso. O ser um seguidor do Cristo vivo não quer dizer que você vai ter sossego, porque o Filho do Homem não tinha sequer onde descansar a cabeça. Então, quer dizer, tudo que nós estamos vendo mostra que o evangelho pregado é um evangelho falso, um evangelho mentiroso na grande maioria das vezes. É claro que eu não vou jogar pedras em lugar nenhum, não preciso disso, não tenho necessidade alguma disso. O que nós temos necessidade é de nós aprendermos o verdadeiro evangelho, falar da verdadeira palavra do Senhor com reverência, sabendo o que verdadeiramente é, e não parando porque tudo o que está sendo dito é falso, é mentiroso, e não adianta, tá? Claro que muita gente, às vezes, falsifica, não porque queira, mas isso também não lhes tira a responsabilidade pela falsificação. Meus queridos, então fica assim. Eu vou deixar ali nos comentários o meu telefone, né? Apesar de que está aí em todo lugar que vocês têm, vocês vão encontrar o meu WhatsApp. Então, todos aqueles que quiserem, o curso é o curso para profetas. Na verdade, eu não vou ensinar ninguém a profetizar, vou ensinar, sim, a andar segundo os preceitos bíblicos, a fim de que, dessa forma, possa entender um pouco melhor o que seja a verdadeira função de um profeta,
que não é nada disso de deitar na rede, tomar suco de frutas e ainda reclamar com o anjo porque o suco de frutas estava com pouco sal, pouco açúcar ou muito açúcar. Não tem nada a ver isso. Que Deus abençoe, proteja, restaure, liberte em nome de Jesus. Que Deus tenha sobre cada um de vocês o manto de sangue carmesim, bem como a armadura completa descrita em Efésios 6, 10 a 18. Que o Senhor proveja na tua vida a cura espiritual, física, material, financeira, enfim, a cura que você necessite, para que veja que só o Senhor é Deus e Ele faz segundo a sua infinita misericordiosa vontade, não importando se é para você, ou para mim, ou para o vizinho, ele tudo fará para a honra e glória do seu sagrado e santo nome. Amém, 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 amém. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Quero aproveitar aqui e dar o meu boa noite ao meu povo querido, a nossa terra maravilhosa, ao nosso Brasil, bendito e maravilhoso. Né? Quero desejar a todos que tenham uma boa noite, que possam ter uma conversa maravilhosa e digna com o Senhor, a fim de que se perca, mas que a obra de Deus se revele na vida de cada um segundo a sua fé, segundo aquilo que cada um crê, segundo aquilo que cada um quer crer. Meu boa noite a Minas, a São Paulo, a Bahia, ao Paraná, Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Sul, ao Pará, ao Distrito Federal, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Espírito Santo, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Alagoas, Mato Grosso, Paraíba, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Norte, Tocantins, Sergipe, Piauí, Amapá e Acre. Também a Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, Itália, França, Espanha, Portugal, também aos países árabes, também aos países africanos, porque em todo lugar deste mundo o homem está sob a ordenança, sob a direção do Senhor, que é Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do Deus de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Quer creiam, quer não. Deus é Deus, e não importa se você creia, ele viverá. Ele vive, viveu e viverá eternamente, queiramos ou não. Além disso, quero também bater um papo aqui com o meu pessoal, que de vez em quando deixa seus comentários, e glória a Deus por cada um. Querida Maria Aparecida Vieira, boa noite, seja bem-vinda, boa noite com saúde e vida longa para você e sua família, infinitamente obrigado, Maria Aparecida, seja bem-vinda. Querido Kieli, boa noite, amigo e irmão Eli, boa noite, querido Kieli, seja bem-vindo, Deus te abençoe, a ti, a tua casa, e a hashtag que o Kieli lembra, hashtag fala apóstolo Elício Mar Vidal. Muito obrigado, Kelly, obrigado mesmo. É uma honra que você tenha me presenteado com essa hashtag. Nilta Pinheiro, querida, boa noite, Eli, boa noite, Deus te abençoe, Nilta, seja bem-vindo em minha casa, obrigado, querida, obrigado mesmo, Deus te abençoe. Nilta Pinheiro, lindo, não há nada de novo sob o sol, tudo o que Deus criou está para sempre atual. O homem não cria, ele apenas redescobre o que está coberto e criado pelo Senhor. Glória a Deus por isso, glória a Deus porque você nos lembra disso, veja, a gente acha sempre que estamos criando algo, estamos descobrindo algo, tudo que pensamos já foi imaginado, já foi sonhado por Deus, e permitido por Deus que nós hoje o pensemos, que nós hoje, digamos, o redescobramos, como você mesma definiu ali, e brilhantemente, que nós vamos redescobrindo a cada momento que passa aquilo que Deus já sonhou, aquilo que Deus já permitiu, aquilo que Deus nos permite ver, ouvir, saber. Só que nós imaginamos ser tão grandes a ponto de negar a palavra de Deus. Querido Rubens Gomes,
Apóstolo Elício Mar Vidal, boa noite, a paz do Senhor. Apóstolo, quando eu chego tarde, não escuto seu programa, fico muito triste, apóstolo, através de você hoje tenho conhecimento. Deus te abençoe, querido. Seja sempre muito bem-vindo. Rubens Gomes, apóstolo, agradeço a Deus e segundo a você de hoje ter adquirido muito conhecimento com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Realmente, apóstolo, você é um mestre no conhecimento. Obrigado, querido. Obrigado, mas isso Deus te deu a capacidade do discernimento e porque você tem essa capacidade, então você consegue absorver o conhecimento, quer seja da minha boca, quer seja da boca de outros, não importa. O único problema é que nós temos que estar sempre testando o espírito, a fim de ver se aquilo provém do Senhor ou não. Esse é um dos problemas mais complicados que nós temos em mãos, porque na grande maioria das vezes, às vezes a gente até nos é dito pelo Espírito Santo que aquilo não provém do Senhor, mas nós teimamos, vamos, fazemos e acabamos dando com os burros na água, porque realmente aquilo não provinha de Deus, mas a gente quer que seja proveniente de Deus e a gente faz com que tudo de forma mentirosa, mas que seja como a gente imagina que fosse, e não é. Nilton Pinheiro, como não sei, me limito a ouvir. Gosto da Bíblia e procuro ler um trechinho diário, ou pensar em alguma passagem. Gosto muito de ouvir quem entende e pode explicar, como você. Obrigado, Nilton. Mas, como eu disse ali, porque você tem essa reverência a Deus, é que Deus te permite, ao ouvir, quer seja da minha boca ou de outros, que você capte aquela informação que te é tão valiosa. É claro que, muitas vezes, Deus dá um certo, digamos, ajuda, por exemplo, a mim, que eu possa trazer uma palavra boa para vocês, mas é claro que eu sou falível como qualquer um outro. Que Deus te abençoe, que Deus te permita, que Deus nos permita estar sempre nessa caminhada, um aprendendo com o outro, porque tenho aprendido muito com vocês também. Rubens Gomes, apóstolo Eli, ontem lá no meu trabalho, um jornalista do Diário do Nordeste falou para mim que o Bolsonaro está com câncer. Fiquei meio assim, se eu acredito ou não, preciso da sua opinião. Bom, querido, o problema, em primeiro lugar, a última palavra é sempre de Deus. Se ele está ou não está, isso daí não é uma coisa que interesse para a gente, né? Até porque, que diferença faz? Sabe, se o cara vai morrer de câncer, ou vai morrer de morte matada, ou de morte morrida, que diferença faz? Não faz diferença nenhuma. Eu acho o seguinte, se o cara realmente falou a verdade, a palavra, como diz, vamos esperar para ver. O profeta que falar aquilo que é da sua boca, sua palavra cai ao chão vazia. Agora, se ele estiver falando a verdade, daqui a pouco fica provado. Que diferença faz? E outra coisa, o fato dele estar com câncer não faz muita diferença. Muitas pessoas boas e ruins tiveram câncer. A doença, ela não ataca aos cristãos somente ou não. Ela ataca indiscriminadamente. Chega um momento de você, digamos, ter uma conversa com Deus, ele é que sabe de que forma você vai encontrá-lo. Então, quer dizer, deixa isso a critério de Deus. Eu acho que você não deve acreditar nem em mim e nem no outro. Deixe simplesmente que Deus confirme aquilo que for. E, claro, no teu lugar, qual é o nosso papel? Ora por ele, ora pelo Bolsonaro, ora pela família dele, ora pelos homens que ele está indicando para o governo, ora pelas pessoas que estão à tua volta, ora pelo teu estado, que está em situação muito delicada, ora por nossos filhos, nossas crianças, nossos filhos e netos, né, que vão sofrer muito em função de tudo isso, inclusive dessa mentirada toda que está sendo propagada e propalada aos quatro ventos, não somente por um jornalista, mas pela grande maioria. Jornalista, infelizmente, neste país hoje,
prioridade deles é mentir. Mas veja bem, não é só eles. Como eu estava dizendo durante a live, muitas igrejas estão profissionais em deturpar o verdadeiro evangelho. Então vamos tentar trabalhar para que a verdade volte a prevalecer em nosso meio, o que é muito difícil, uma vez que, como seres humanos, a gente gosta daquilo que não é verdadeiro, né? Rubens Gomes, eu preciso da sua opinião se é verdade ou não o que esse jornalista do Diário do Nordeste falou. Não acreditei muito na conversa desse cara, ele pode ser um esquerdista, pode inventar histórias. Nilton Pinheiro, muitas vezes precisamos de um tempo para saber se o Espírito provém de Deus. As ações aparecerão e poderemos saber se são boas ou más, se é bom, se é ou não de Deus. Parabéns, Nilton, é exatamente isso. Aquilo que é de Deus, o próprio Espírito comprova, a fim de que a palavra de Deus não torne vazia. Então, ou seja, toda palavra que provier do trono de Deus, para que ela não torne vazia, ela vai ser completada, ela vai ser corretamente aplicada, para que todos vejam que só o Senhor é Deus. Nilton, dizem os antroposóficos que deveríamos viver pelo menos 150 anos. Mas, pelo modo de vida mau uso em relação à alimentação, morremos antes do estabelecido por Deus. Veja, pois é, Nilton, é exatamente isso. Deus nos deu a qualidade de vida que nós podemos ter, mas nós queremos lutar contra a natureza. E nós queremos criar, ao mesmo tempo, uma forma de vivermos eternamente. Poxa vida, não é tão mais fácil seguir a vontade de Deus e assim podermos viver melhor? É tão mais simples, é tão mais tranquilo, é tão mais agradável, né? Mas não, todo mundo quer, porque quer, primeiro, negar a Deus, segundo, achar a fórmula da vida eterna, né? Então, quer dizer, nós acabamos sempre voltando como diz aquele ditado, né? O cão sempre volta ao vômito, né? O porco vai chafurdar cada vez mais na lama. Rubens, mas o que o apóstolo falar, eu acredito. Apóstolo, as notícias que vêm de você, eu acredito até o tutano. Apóstolo, hoje também o pai do Bush morreu, hoje estava no trabalho, e o povo comentava. Que Deus abençoe a vida do Bush e da família dele, que Deus abençoe, proteja, guarde. Maldito o homem que confia no homem, querido Rubens Gomes. Então não creia naquilo que eu falar, até porque aquilo que eu falar pode estar eivado de mentira. A única coisa que eu posso te dizer, querido, o que for de Deus será, o que não for de Deus, que caia por terra. Nilton Pinheiro, paradoxo. Nilton Pinheiro, estilo de vida amontoados na cidade não dá qualidade de vida, mas planejaram para nós, para dominação. A ciência é para uma meia dúzia. Pois é. E, além de tudo, nós ainda temos a nossa própria natureza, né? Que é uma natureza gananciosa, ambiciosa, maldosa. Então, quer dizer, nós somos os únicos animais que matam para comer, né? Que matam, inclusive, não só para comer, mas também para... aliás, para comer não, matam para armazenar, né? Veja, a gente mata para armazenamento e, puxa vida, isso é o único animal que se suicida, quer dizer, gente, é totalmente insano. Nós, como seres humanos, precisamos voltar a conhecer a Deus, a falar de Deus, a saber de Deus, da sua vontade, daquilo que Ele de fato tem preparado para nós. É muito complicado, até porque as pessoas não querem ouvir efetivamente a palavra de Deus. As pessoas não querem saber efetivamente o que Deus tem para cada um. E é tão simples, Nilton. Se veja, você encontra as respostas na própria natureza. Você mesma tem
utilizado e tem trazido, tem nos dado inúmeras receitas de como viver um pouco melhor, o que comer, o que beber, né? Como viver para viver um pouco melhor. E chás e ervas, tal, que você tem nos orientado, o modo de usar, tal. Então, tudo isso, só que o homem não quer saber disso. O homem quer, veja, ele quer abandonar o arroz que nasce ali, e ele quer criar um arroz que seja criado em laboratório e que sirva para ele como melhor porque foi feito por ele. Puxa vida, o que foi criado por Deus é o que é melhor para a vida do homem, mas ninguém quer saber disso. O homem morre pela boca e também pelo sentimento de ganância, sentimentos que não passam pelo coração, como o ódio, etc. E daí que causam tantas doenças, né, tantos males, mas o homem não está tão preocupado com isso, porque o homem acaba achando que sabe tudo e que pensa que, ao saber tudo, ele pode fazer todas as coisas, mas não pode fazer nada, não é esse arroz de plástico para não dar trabalho, ovo de plástico, pois é, é tão mais fácil cultivar, cuidar, ver a plantinha nascer. Mas não, o coitado, ele mata aquilo para criar uma outra porcaria que não vai servir absolutamente nada para ele. Mas fazer o quê? Isso é da própria natureza do homem, né? O homem não quer, realmente não quer viver bem, ele não quer viver em harmonia, ele quer sim lutar contra o que seja bom e verdadeiro. Bom, minha gente, a propósito disso, né, que a live já está tomando um tempo grande, que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure em nome de Jesus. Eu agradeço a todos que estiveram aí e peço que estejam sempre conosco, nos dando a condição para que o nosso trabalho cresça, para que o nosso trabalho apareça, para que outras pessoas encontrem esse canal e possam também beber da água dessa fonte e comer da comida que provém da boa, santa e agradável vontade do Senhor, que é a palavra do Senhor. Ração para crianças, tudo empacotadinho, alimentos mortos, pois é. Nilton Pinheiro, amém, amém. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Beijos, Nilton, beijos, Rubens, beijos, Kieli, beijos, minha querida Maria Aparecida Vieira, sejam todos muito bem-vindos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, grande e maravilhoso Deus, abençoe vocês, proteja vocês, guarde a casa de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém, amém, bye, fui!